Será que quando você nasceu, Deus escolheu você para ser uma pessoa incapaz de utilizar a agenda? Será que isso realmente é verdade? Não. Você tem capacidade. É óbvio que você tem. Você olha para sua vida, você vê já nos seus, 30 anos, vamos chutar, que você já fez várias coisas muito mais difíceis que utilizar uma agenda. Ao mesmo tempo, você já tentou aplicar isso algumas vezes e só saiu ainda mais frustrado. A mesma coisa aconteceu com uma pessoa que queria entrar na mentoria Titã. Fiz a entrevista com ele semana passada. Vamos chamar ele de Iglesias, né? O Iglesias, tá com música na cabeça. O Iglesias queria entrar na mentoria e uma das dificuldades, né, que ele veio reclamando para nós é que ele não consegue se organizar. Ele já tentou, daí ele até mostrou assim, ele mostrou a agenda dele, aquela agenda que tá linda no papel, né, a princípio, né, de acordo com as palavras dele, tá linda no papel, todas as coisas que ele gostaria de fazer estavam lá, mas aquilo lá era basicamente uma peça de museu, tava lá para exposição, para ele se sentir culpado, para ele lembrar de vez em quando e pensar, meu Deus do céu, isso nunca vai mudar, eu vou continuar dessa forma, mas estou aqui para ajudar você, assim como eu falei para ele, estou aqui para ajudar você a, quem sabe, utilizar de uma maneira mais inteligente a agenda, compartilhando com você o principal erro de conceito sobre essa ferramenta que existe tanto entre as pessoas que querem entrar na mentoria, quanto de fato os nossos clientes quando começam a aplicar elas e a aplicar essa ferramenta e começam a desenvolver habilidade com ela. A primeira coisa que a gente fala quando a gente introduz a agenda dentro da mentoria Titã, que acontece na semana 4, agenda nível 1, depois a gente dá uma desenvolvida de acordo com a metodologia, é a escolha da agenda certa. E existe basicamente duas opções, né? A gente não vai especificar qual agenda escolher, mas existem duas opções. Existem as agendas físicas, para o pessoal que gosta de escrever, gosta de pegar um negócio físico, e existe a agenda virtual, a agenda digital, né? A agenda online, como por exemplo do Google Calendar, como por exemplo do Outlook. E apesar da maior parte dos nossos clientes terem aí de seus 28 a 35 anos, então serem pessoas jovens, estarem mais acostumadas aí com o mundo virtual, alguns deles ainda gostam de utilizar uma agenda física, mas na mentoria a instrução é sempre a mesma. A agenda precisa ser virtual, exatamente porque a maior dificuldade que existe de conceito em relação à agenda é de que ela precisa ser fixa. É que o que está nela precisa ser cumprido à risca, do contrário, de nada adianta. Só que a história não é bem assim. Quando a gente pensa em relação à agenda, o que ela organiza é no nível de detalhe das horas, dos nossos dias e das nossas semanas, né? Com isso dito, quando a gente está pensando em horas, existe uma flutuabilidade, uma grande chance de imprevistos. Existe uma grande chance de que algo apareça na nossa rotina quando a gente está pensando em horas, né? Se a gente pensa em relação a uma semana, se a gente for olhar os gráficos de imprevisto, né? Os dias bons meio que eles vão contrapor os dias ruins e assim a gente vai ter menos extremos, né? Os extremos eles vão se cancelar e a gente vai ter flutuações mais amenas quando a gente olhar as semanas. É assim que acontece quando a gente compila qualquer tipo de dado, né? Quando a gente pega poucas informações, a gente vai ter grandes flutuações, e quando a gente compila essas informações, a gente junta esses dados, geralmente os extremos eles vão se cancelando e as curvas vão ficando mais amenas. É a mesma história com a agenda. Como a gente está tentando controlar as horas, as chances são muito grandes de que aconteçam imprevistos, pareçam imprevistos. E aí nessas horas a gente costuma se frustrar, a gente costuma pensar, meu Deus do céu, essa agenda não funciona, esse negócio não dá certo para mim, eu não consigo nunca cumprir o que está nela. Quando na verdade um dos principais elementos, um dos principais benefícios de poder utilizar uma agenda é inclusive a agilidade. É nós podermos mexer naqueles compromissos, óbvio que tem um limite, a gente vai chegar lá, mas nós podemos mexer naqueles compromissos para que a gente consiga dançar junto com a música. Por isso, inclusive, que dentro de qualquer metodologia de gestão existe uma etapa de análise e otimização, né? Você está indo lá na sua empresa, por exemplo, quando acontece algum imprevisto, vocês baixam a cabeça, fazem igual o cavalo de padeiro e dizem azar, a gente vai seguir exatamente com a mesma estratégia? É óbvio que não. Vocês analisam, otimizam e ajustam, certo? Com a agenda é algo parecido que precisa ocorrer. Quando a gente tem pequenos imprevistos, quando as coisas vão acontecendo no dia, é importante que a gente tenha essa agilidade, essa proatividade de pegar nossa agenda, reajeitar as coisas, reestruturar as coisas e seguirmos andando. Porque tem certas coisas que vão aparecer no nosso dia que, por melhores que sejam os nossos planejamentos, a gente não vai saber
A gente não vai se dar conta, não tem como. A gente não é Deus, a gente não tem todas as respostas e nunca teremos. Então vamos continuamente ter novas coisas aparecendo. Então é muito importante que a gente use esse jogo de cintura e por isso que nós recomendamos na Mentoria Titã a agenda virtual, agenda digital, para que você tenha mais facilidade de fazer essa dança, fazer esses ajustes e dessa forma consiga, mesmo que tendo esses pequenos jogos, consiga avançar, consiga entregar aquilo que realmente precisa ser feito. Agora a questão que talvez fique é, mas Gabriel, até que ponto eu jogo? Até que ponto eu danço essa dança e até que ponto eu estou me sabotando? A lição mais importante, a questão mais importante é: o que está na sua agenda precisa ser feito. Nós, na Mentoria Titã, quando a gente ensina a nossa metodologia para os nossos clientes, a gente tem geralmente 2 parâmetros. A gente tem o parâmetro do dia, a gente tem o parâmetro da semana. O do dia, a gente aceita a ideia de que, de repente, possam acontecer coisas que vão impedir e, para isso, a gente ensina uma análise básica para a pessoa entender que tipo de erro está sendo cometido ali para otimizá-lo e também não fazer aquilo se repetir, né? Não deixar aquilo se repetir. E temos a semana. Agora, na semana, exatamente por essa questão das curvas serem mais amenas, dentro da metodologia que a gente ensina, a gente passa a ideia de que o ideal é que você consiga, sim, cumprir e dar conta de tudo que está ali. Então, para você que não tem essa metodologia completa ainda, fica aqui a nossa sugestão. Ter uma flutuação do dia, às vezes vai acontecer, mas que não passe daquela semana, que não passe da semana atual onde aquela atividade foi designada. Tentar jogar dessa forma é fundamental. E, se você começar a perceber, é claro, que está consistentemente rearranjando tarefas de local, né, de horário, em uma escala muito grande, tá ajustando muito, toda hora, nada do que está ali é feito e nem de perto, não. Você não reagenda das 10 da manhã para meio-dia, você está reagindo das 10 da manhã para as 8 da noite. Nesse caso, é óbvio que você não está sabendo fazer um bom planejamento da sua semana e dos seus dias. Se você percebe que você tem essa dificuldade de realmente entender como é que é seus dias, alocar as tarefas de uma maneira que seja assertiva e que tenha uma mínima taxa de acerto, que você tenha noção de quantas tarefas durem, se você percebe essas dificuldades em você, eu te convido a vir ter uma conversa 100% gratuita conosco. Nessa conversa a gente vai entender melhor o seu cenário e vermos o que você está fazendo e como a gente pode te ajudar. Essa conversa não tem compromisso algum, mas nós selecionamos as pessoas mais comprometidas. Para participar dela, basta clicar no link que vai estar aqui embaixo, preencher o formulário de aplicação e fazer uma pequena entrevista com a nossa equipe. Você, que tem muitas responsabilidades, precisa de uma agenda. Não é uma opção. Então, caso você tenha dificuldades com essa ferramenta fundamental, eu te aguardo na conversa. Um grande abraço e até lá. Após a mentoria, eu comecei a acordar todos os dias no mesmo horário. Ter a disciplina de já fazer as atividades logo no início do dia. E durante o dia, após ter feito isso, eu conseguia ter foco nas atividades que eu precisava trabalhar, nas atividades importantes para mim e para meus objetivos. Chegando assim no final do dia com a sensação de dever cumprido e conseguindo no final do dia ter um tempo altamente relaxante, um tempo de descanso. Seja um tempo de lazer ou um tempo de descanso, seja jogando um videogame, realmente curtindo aquele videogame, seja ficando com a minha companheira, assistindo um filme, realmente assistindo aquele filme e ter esse descanso. E uma principal mudança que eu sinto na minha vida após a mentoria é poder ter tempo de qualidade. Seja este tempo para trabalhar, estudar ou descansar, pois com a gestão de tempo correta, todos estes momentos se tornam importantes e prazerosos.